Olá pessoal, esta é a nossa quinta e última aula conceitual. Nós tratamos nas aulas anteriores sobre a introdução à filosofia, à ética, às novas sociedades e seus dilemas, na aula passada sobre os pensadores clássicos e nesta aula sobre os dilemas da atualidade. É o tema da nossa quinta aula. Lembrando que desde a primeira aula nós vimos as questões filosóficas, como as origens da filosofia, depois vimos a questão o problema da ética, a ética e a moral como um problema filosófico. E dentro da filosofia nós vimos a questão da problematização, a filosofia como um problema. Antes de continuarmos, gostaria de dizer que realmente o conhecimento é uma coisa angustiante, ele gera uma certa angústia, porque principalmente quando nos deparamos com as ciências humanas, nós acabamos questionando muitas vezes aquilo que por anos, décadas, foram valores até então inquestionáveis para nós, principalmente como cristãos, no caso, estudantes de teologia. E a filosofia, ela pergunta por muitas coisas, e até mesmo a questão a própria teologia. A sociologia também, ela vem nos mostrar os problemas da sociedade. Nós vimos ontem na questão da ética protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber, questões relacionadas pós-reforma, a questão dos puritanos, com o trabalho, com a cultura, com a diversão. E o ser humano está, em todos os tempos, intimamente relacionado, intrinsecamente relacionado com a religião. A sociedade é uma sociedade religiosa. Até mesmo quando o mundo viveu o período do comunismo, a grande pergunta é se de repente o próprio comunismo não seria uma forma de religião. E dando continuidade ao nosso assunto, ontem, a aula anterior, eu fiquei de falar com vocês um pouco mais sobre a questão da filosofia de Auguste Comte. Muito bem, eu enfatizei ontem sobre a relação do positivismo de Auguste Comte com a proclamação da República do Brasil. Então lembramos que antes da República, né, nós tínhamos o Brasil Império e com a proclamação da República baseada nas teorias positivistas de Auguste Comte, principalmente do lema do positivismo, que é o lema da nossa bandeira, que é ordem e progresso. Então o positivismo considera tudo aquilo que é metafísico como anticientífico. Poderíamos dizer que considera tudo aquilo que é religioso como anticientífico. Então, assim admite que o espírito humano é capaz de atingir verdades positivas ou da ordem experimental, mas não resolve as questões metafísicas, não verificadas pela observação e pela experiência. Logo, o positivismo defende a ideia de que tudo o que é científico tem que ser experimental. Como Deus não é objeto de estudo das ciências da natureza, nem mesmo da teologia, ou seja, nós não podemos levar Deus a um laboratório para analisá-lo, então o positivismo considera isso como algo anticientífico. E prometia, as teorias positivistas prometiam resolver os problemas da humanidade através das ciências da natureza. Entre os positivistas nós tivemos também o positivista inglês, como John Stuart Mill, que nós não vamos falar dele, mas vamos falar apenas de Auguste Comte, que tornou-se o maior expoente do positivismo. Então Comte teve como tutor um pastor protestante que lhe ensinava matemática. E esse pastor representou
mais tarde muito na filosofia positivista de Comte, até mesmo ele considerar a matemática como uma das principais ciências. Mas ele também casou-se, apaixonou-se por uma mulher, uma jovem chamada Clotilde, que mais tarde ele vai considerá-la como uma santa. Ou seja, o papel que Maria tem no catolicismo romano, Auguste Comte vai vai dar a Clotilde esse papel no positivismo. Ela morreu um ano após eles terem contraído matrimônio, e logo ele passou a venerá-la como praticamente se fosse uma santa. O que é o positivismo na visão de Comte? Ele diz, não é uma corrente filosófica, entre outras, mas a que acompanha, promove e estrutura o último estágio que a humanidade teria atingido, fundado e condicionado pela ciência. Comte usa o termo filosofia com o mesmo sentido que ele atribuía a Aristóteles, no caso das ciências da natureza, isto é, como sistema geral do conhecimento humano. Então, o que é o ermo positivo? Significando o real, por oposição ao quimérico, o útil em oposição ao ocioso, a certeza em oposição à indecisão, o preciso em oposição ao vago. O termo significa ainda o contraditório de negativo e indica a tendência de substituir sempre o absoluto pelo relativo. Finalmente traduz a proposta de organização moral e intelectual da sociedade. Esta seria uma das definições do positivismo. Para Auguste Comte, a humanidade viveu 3 estágios, ou 3 estados. O primeiro seria o estado teológico, onde o espírito humano, dirigindo essencialmente suas investigações para a natureza íntima dos seres, as causas primeiras e finais de todos os efeitos que o tocam, numa palavra, para os conhecimentos absolutos, apresenta os fenômenos como produzidos pela ação direta e contínua de agentes sobrenaturais, mais ou menos numerosos, cuja intervenção arbitrária explica todas as anomalias aparentes no universo. É possível que você fique, a princípio, pensando aqui, loucura essa tal de filosofia e sociologia, né? Mas o que Comte está dizendo é, por aqui, que no primeiro estágio da humanidade, que seria o estágio teológico, seria aquele período em que o ser humano ainda atribui a tudo, ou seja, todos os fenômenos da natureza, a causas sobrenaturais, ao divino. Seria um estado teológico. Mas depois a humanidade progride, ela avança, e ela teria passado para aquilo que Comte chama de o estado metafísico, que no fundo nada mais é do que simples modificação geral do primeiro. Ou seja, o estado metafísico é a passagem do primeiro estágio, que é o teológico, para o último, que é o positivo. Então esse estágio metafísico é um estágio intermediário na filosofia de Comte. Os agentes sobrenaturais, no caso da divindade, são substituídos por forças abstratas, verdadeiras, entidades inerentes aos diversos seres do mundo e concebidas como capazes de engendrar por elas próprias todos os fenômenos observados, cuja explicação consiste então em determinar para cada um uma entidade correspondente. Poderíamos dizer que esse estágio intermediário, o estado metafísico, seria um estágio onde o homem começaria a usar um pouco mais a razão. Ele começa a fazer uso já tem resquícios da razão. Ele atribui as coisas a entidades abstratas, mas não seria
diretamente à divindade, aos deuses, né? O homem está avançando. Até que, segundo Comte, o homem chega no seu terceiro e último estágio, que é o positivo. Seria a filosofia de Auguste Comte. Então, o que é o estado ou estágio positivo? O espírito humano reconhecendo a impossibilidade de obter noções absolutas, olha o termo absolutas, né, que nós encontramos na divindade, renuncia a procurar a origem e o destino do universo, as causas íntimas dos fenômenos, que nós vimos lá na questão do mito e da filosofia, para preocupar-se unicamente em descobrir, graças ao uso do bem combinado, do raciocínio e da observação, suas leis efetivas, a saber, suas relações invariáveis de sucessão e similitude. Então, logo, nós vemos que o estado ou estágio positivo de Auguste Comte é o estado da ciência. A explicação dos fatos, reduzida então a seus termos reais, se resume de agora em diante, segundo Comte, na ligação estabelecida entre os diversos fenômenos particulares e alguns fatos gerais, cujo número, o progresso, lembrando desse termo ordem e progresso, da ciência tende cada vez mais a diminuir. Logo, nós observamos que, eu falei na aula anterior a respeito da questão da proclamação da República e o positivismo, nós observamos que, passado décadas depois do positivismo, nós ainda vemos que o homem, ou mais ainda do que nunca, vemos que o homem é mais religioso. A cada dia que passa, apesar de toda a tecnologia, de todo o avanço científico, o homem continua religioso. Nós não conseguimos resolver problemas como de algumas doenças como o câncer, ou então a AIDS. Agora temos tantas doenças pelo mundo afora, inclusive no Brasil, que o ser humano não consegue dar conta disso. Então a ciência, ela não consegue resolver todos os problemas da humanidade. Até pelo contrário, a própria ciência, o mau uso da ciência, da tecnologia, a questão do consumismo que nós vamos ver no decorrer da aula, acaba gerando problemas maiores para a humanidade. Acabamos destruindo a camada de ozônio, acaba surgindo inundações nas cidades, acaba tendo vários e vários problemas dentro das grandes cidades. O homem não consegue resolver os seus problemas, muito menos os problemas de ordem moral, de ordem espiritual. Então, Auguste Comte, apesar, teve uma grande veneração pela sua esposa, né, Clotilde. Porém, por outro lado, para Comte, as mulheres participam da sociedade positivista como uma espécie de inspiração para os membros de tal sociedade. Elas são o sustentáculo das providências sociais, ou seja, são uma espécie de sacerdócio intelectual, uma espécie de providência moral. Então, apesar de toda a veneração por sua esposa, ainda o homem, na sociedade positivista, ainda se sobressai. Comte considera ele ainda como um ser, um certo aspecto superior. Contudo, nós podemos relatar aqui uma historinha do Comte, que apesar desses problemas com as mulheres e tal, entre outras coisas, Auguste Comte costumava comer pão seco, a fim de pensar nos infelizes, que morrem de fome. De manhã, alimentava-se com um pouco de leite, e à noite com um pouco de carne e legumes. Declarou herdeiros de seus poucos bens para usufruto em vida Sophie Bliotte e seus familiares, lembrando que Sophie foi a sua empregada doméstica. Então, em alguns aspectos, é louvável a atitude de Comte, porque ele
realmente acreditava naquilo que ele defendia, naquilo que ele teorizava. No Brasil, a influência positivista também foi marcante, principalmente com Benjamin Constant e também com Miguel Lemos e Teixeira Mendes. O positivismo teve forte influência na proclamação da República, a começar pelo lema da nossa bandeira, ordem e progresso, frase genuinamente positivista. Para fundamentar tal pensamento, depois eu cito na bibliografia um livro de Jorge Jaime, se referindo à história da filosofia no Brasil. Miguel Lemos e Teixeira Mendes foram chamados e considerados os apóstolos do positivismo no Brasil. Foram os idealizadores da bandeira da República e, segundo os ensinamentos da religião da humanidade, lembrando que o positivismo pretendia ser a religião da humanidade, da ordem e do progresso, consolidaram o lema da nossa bandeira para sempre, a principal mensagem positivista, como um termo teológico, ou, mais pesado o termo ainda, messiânico, fundamentados na ideia do progresso, estabeleceram no Brasil o que existe até hoje no Rio de Janeiro, o chamado apostolado positivista do Brasil. Então, são as ideias do positivismo que nós acabamos de dar uma olhada aqui. Se você pretende entender mais sobre o positivismo, é buscar em livros de história da filosofia, ou a história da filosofia no Brasil, para entender um pouco mais sobre as ideias positivistas. Mas concluindo, o positivismo é uma filosofia que diz não às religiões, ao que é metafísico, teológico. Ele tenta suplantar a ideia da religião e estabelecer uma nova religião da humanidade. Portanto, ordem e progresso seria não às religiões, como todas as religiões, e no Brasil a religião cristã, principalmente a igreja, a maior igreja na época, até hoje, a igreja católica apostólica romana. Então isso é a ideia de ordem e progresso, pelo menos dentro da filosofia positivista. Não estou dizendo que os positivistas de hoje ainda pensem dessa forma, mas esta é o lema da filosofia positivista. Continuando a aula do número 5, nós temos aqui os objetivos de aprendizagem. Permitir a noção da organização da sociedade atual, estabelecendo a relação entre a nova ordem da produção mundial e as condições estabelecidas pela sociedade de consumo. Demonstrar a tendência dos fenômenos sociais em serem tratados pela particularidade, o quanto estamos perdendo a noção das condições que geram a vida social. Detectar e analisar os discursos de infantilização do homem contemporâneo, a perda da compreensão lógica e da propagação de conflitos sem ideologia. Plano de estudo, tópicos que você estudará nesta unidade. Sociedade de consumo e a lógica dos ambientes voltados à aquisição dos bens e os objetos. Perda de ideologia e os conflitos sociais propagados. A decadência da liberdade e a lógica da individualidade. O revolucionário crítico da sociedade capitalista se perdeu no mundo do consumo. Antes de continuar, eu gostaria de dizer, enfatizar novamente que este assunto de sociologia no livro de vocês faz parte do trabalho do professor Gilson Aguiar. Os 2 primeiros capítulos que se referem à filosofia trabalho meu, mas os demais, quase que em sua totalidade, porque eu acabei mesclando alguns trechos, como esse do Max Weber e também o do positivismo, eu inseri parte do meu texto nessas aulas aqui. Mas as demais são construção, trabalho do professor Gilson Aguiar. Esta aula, eu não vejo assim grandes dificuldades
de entendimento. Eu vejo que uma facilidade grande pela forma como foi escrita, pela didática do conteúdo do livro e também pela atualidade dos problemas. Eles são mais fáceis de serem compreendidos. É muito mais fácil você compreender isso do que compreender, por exemplo, mesmo dentro da sociologia, as teses de Marx, de Weber, de Durkheim, né? É muito mais difícil de você entender a teoria do que você entender realmente já isso comentado. Então, lembrando que sempre procure as fontes. Após você fazer qualquer módulo do curso de teologia, isso serve para qualquer curso da área de humanas, principalmente na sociologia e na filosofia e na teologia também, que é o nosso curso. Sempre é bom que o estudante busque as fontes. Use os comentadores apenas como uma forma de você se introduzir ao texto, ao filósofo, ao sociólogo ou ao teólogo. Depois dessa iniciação, mergulhe no texto propriamente dito do teólogo, do filósofo ou do sociólogo. Vá direto às fontes, que os comentadores sirvam apenas para esclarecer alguma coisa. É claro que os comentadores têm uma importância muito grande, eles nos ajudam a interpretar, a entender os textos, eles estão inseridos, são especialistas na área, mas nada substitui a própria fonte. Seria como dizer para alguém estudar teologia sem que o indivíduo lesse a Bíblia Sagrada. Não há como ser um teólogo cristão, no caso, quando me refiro à teologia cristã, sem que o estudante tenha contato e conheça a Bíblia Sagrada, que é a nossa fonte. Os demais livros de comentadores são ferramentas para nos ajudar a compreender as Sagradas Escrituras. Muito bem, estamos vivendo em um mundo recheado de símbolos, como pequenas peças passíveis de serem dispostas em um mosaico cuja mensagem só é coerente para quem o organiza. Vale lembrar que o organizador carece de profundidade para entender o mundo que o cerca, por isso sua obra de união simbólica é pobre. Resumindo, poderíamos dizer, vivemos num mundo de superficialidades. Nem mesmo as pessoas, as grandes mentes que acabam conduzindo o povo da grande mídia, são pessoas pobres intelectualmente no sentido de que não têm profundidade naquilo que dizem. Vivemos das informações das massas, não recorremos, basta olharmos para as redes sociais. As pessoas veem uma notícia numa rede social e elas multiplicam, elas compartilham sem ter a mínima responsabilidade de verificar se aquilo é um fato ou apenas é uma falácia, né, algo sem nenhuma utilidade, que só vai trazer confusão e problemas. É lamentável que a nossa geração seja uma geração alimentada culturalmente pelas redes sociais. Infelizmente. Símbolos e significados. A família tradicional, por exemplo, virou garota propaganda de seguro de vida, viagens de fim de ano, automóveis, margarina, produto de limpeza, mas estatisticamente está decadente e cada vez mais perde seu lugar como família predominante. Então, logo, eu estou falando ainda da grande mídia, nos comerciais, as pessoas pegam famílias bonitas, tudo certinho, para vender o seu produto, ou então pegam um grande artista, ou até mesmo alguém da área de saúde vestida com um jaleco branco para convencer que aquele produto que eles estão vendendo é o melhor que existe na atualidade. As pessoas olham, assistem os jornais de final de semana e a última notícia do final de semana, ou seja, do domingo à noite, é aquilo que vai determinar o que a pessoa vai fazer no final de semana. Vamos supor, por exemplo, um produto para a calvície, que eu ainda não encontrei, né? O dia que alguém encontrar e for bom, por favor, me avise.
mas ainda não encontraram. Mas as pessoas, apenas um exemplo, existe um produto milagroso para a queda de cabelo. As pessoas saem de forma desesperada a comprar, como se aquilo fosse o grande recurso, a grande solução para a humanidade. Isto se chama grande mídia. Estamos particularizando a violência e não a entendendo de forma racional. Estamos perdendo a oportunidade de compreender a complexidade da vida contemporânea, a qual é apresentada com uma lógica simplificada pelos meios de comunicação, com suas reportagens estanques e rasas. Então eu acredito que o professor Gilson Aguiar, como um grande comunicador que entende melhor do que ninguém da questão desta falta que temos na mídia, nos meios de comunicação, nas reportagens, que geralmente são tendenciosas. As reportagens tendem a fazer com que o seu leitor, o seu telespectador, o ouvinte, acabe pendendo para aquele lado, porque os detentores do poder da mídia no Brasil e no mundo, eles querem que as pessoas entendam daquela forma. Então, dificilmente nós vemos, até mesmo nas grandes passeatas pelo Brasil, inúmeras pessoas que estão lá e não sabem por que lá estão. Ou defendendo a direita, ou defendendo a esquerda, estão lá sem saberem o que realmente querem e o que buscam e quais as consequências se aquilo que eles buscam se concretizar. É uma sociedade alienada, ávida pelo conhecimento, mas buscando de forma errônea. É preciso vender nos noticiários informações rápidas que se acumulem ao olhar e ouvidos com lógicas próprias e que não exijam um raciocínio complexo. Não há tempo para isso. Isso é uma verdade. Nós, por que não dizer até todos nós, né? Nós não temos tempo mais de ler uma notícia grande, de ouvir uma grande reportagem. A humanidade vive correndo. São tantos os problemas, a vida na cidade torna tudo corrido. E as pessoas não conseguem ler grandes textos. Um texto de 10 linhas, 20 linhas, já se torna cansativo. As pessoas passam os olhos e simplesmente ignoram, porque não tem tempo para aquilo. Qual é o problema? É a falta de tempo? Não. É a questão da prioridade. Aquilo que nós priorizamos. Acabamos priorizando as coisas fúteis da vida. E a vida passa tão rápido. Ela voa, né? O homem é como um vento, né? E passa tão rápido. E nós acabamos priorizando. Então as pessoas querem informações rápidas, que definam, que respondam os anseios e as questões da vida. Tudo de forma rápida. Estamos querendo viajar à velocidade da luz. Então vamos lá, sociedade de consumo. A fragmentação da produção atingiu um grau elevado e especializou determinadas economias em seu torno. Então hoje observamos determinadas regiões que se transformaram em produtoras exclusivas de bens específicos. Ou seja, uma determinada região, ela produz apenas um produto. Mas geralmente, o produto que ela produz, ela não consome. Então ela precisa, se ela produz, por exemplo, equipamentos eletrônicos, ela precisa de alimentação, precisa de produtos para usar no dia a dia, e ela tem que importar, trazer de outro lugar. Então isto é a questão do consumo. A indústria cultural, por que não falar em consumo e também falar na questão da indústria cultural? Existe um livrinho de Adorno, muito pequenininho, você encontra em qualquer livraria, sebo, chamado A Indústria Cultural. O que é a indústria cultural? A indústria cultural é isso que nos coloca todos os dias, em casa, na internet, nas ruas, no trabalho, na igreja. A indústria cultural está nos colocando muita coisa e dizendo: compre, use, consuma. As pessoas compram e depois chegam em casa com o produto e não sabem o que fazer, onde colocar,
não tem utilidade nenhuma, mas ela comprou. Ela compra de forma desequilibrada, é vítima, torna-se uma vítima desta indústria cultural. Consumimos não o que precisamos e o que queremos, consumimos aquilo que a indústria cultural nos induz a consumir, aquilo que a mídia diz que é bom. Então, as pessoas vivem em função da mídia, da indústria da cultura, que nos diz o que é bom. O que a maioria das pessoas fazem, então eu também devo fazer. E por que não dizermos também, já que estamos num curso de teologia e temos muitos pastores nos assistindo, os aspirantes ao pastorado, ou então na igreja católica, diáconos e outras instituições religiosas, nós também vemos, infelizmente no Brasil, a indústria da religião, pelos meios de comunicação, nas ruas, as pessoas estão comprando um produto chamado religião. E elas querem que esse produto satisfaça as suas necessidades de forma imediata. Estamos vendo nos meios de comunicação uma venda de um milagre. As pessoas querem aquilo instantâneo. Elas não querem para amanhã. Elas não querem esperar. Elas vão onde parece que dizem que as coisas acontecem. E isto estamos nos desvirtuando do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos tudo rápido, tudo fácil. Por isso temos um mercado conhecido hoje na mídia, na teologia, como o mercado gospel. E quantas pessoas já pensando como abrir a sua igreja, como comercializar esse evangelho, como vender esse seu produto, como alcançar uma grande massa. Pagamos fortunas por artistas gospels, simplesmente para satisfazer um anseio da alma. Questão de minutos, é um produto de consumo. Isto chama-se o mercado gospel, não somente no meio social, mas mesmo dentro das nossas igrejas. Hoje estamos integrados ao mundo pela internet. Então, vivemos, nos inclui muitas vezes mais do que o lugar onde vivemos e as pessoas com quem convivemos. Temos um círculo de amigos, né? Quem não tem, que atire a primeira pedra. Quem não usa as redes sociais, também atire a primeira pedra. A maioria das pessoas usam. E até por questões de trabalho, de estudo, nós precisamos estar interligados, conectados, porque as informações são mais rápidas. Então temos amigos que não conhecemos. Parece uma coisa... Eu devo confessar que recentemente encontrei um rapaz numa universidade pública aqui de Maringá, na filosofia, e conversando com ele, e falei assim, olha, eu conheço um rapaz, né, que tem o mesmo nome seu, conheço pela internet, na verdade. Um amigo dele me falou, tal, eu acabei adicionando no Facebook, e ele me falou que essa pessoa era legal, gente boa, eu acabei adicionando. Aí falei o nome da pessoa, ele falou assim, não, esse rapaz sou eu. Então nós já éramos amigos virtuais há mais de 2 anos, às vezes trocávamos algumas informações sobre filosofia, e não nos conhecíamos pessoalmente. Então esse é o mundo das tecnologias, temos das redes sociais, temos um convívio, e muitas vezes nos enclausuramos dentro desse convívio, porque é mais fácil conviver dentro dele do que da realidade. Porque na internet as pessoas são, às vezes, são mais, não dizem realmente a verdade quem elas são. Então esse mundo virtual torna-se um círculo vicioso, e nós temos que ter cuidado para não cairmos dentro desse círculo vicioso das redes sociais. Principalmente um ministro, né, que apesar de ter que fazer usar as redes sociais, os meios de comunicação, ele não pode privilegiar o meio virtual em detrimento das pessoas reais. As pessoas são reais, elas têm problemas, elas querem atenção. E cabe ao pastor, ao ministro tratar dessas pessoas.
Eu defendo particularmente o ministério pastoral integral. O pastor tem que ter um ministério integral. Se ele apacenta ovelhas, ele precisa se dedicar a elas. Ele precisa ter tempo para preparar um bom sermão, para preparar um aconselhamento espiritual. Ele precisa atender as pessoas. Mas, por isso ele tem que ter um preparo. E por isso nós estamos aqui, acreditamos, ministrando um curso de teologia, porque acreditamos no preparo, tanto espiritual como teológico, daqueles que aspiram, ou, como dizem as Sagradas Escrituras, o episcopado. Toda uma identidade está à venda no mercado. A camiseta com o símbolo da campanha de combate ao câncer é mais conhecida do que a causa. Já virou grife. Ou seja, os símbolos tornaram-se mais importantes do que a própria causa. Seria mais ou menos o seguinte: as pessoas não sabem o que estão levando consigo. Elas acham que aquele símbolo não tem nada por detrás. Então logo acabamos vivendo dentro de um mundo de simbologia, não no mundo dentro do mundo da própria realidade. O que acontecerá se um dia a causa pela qual se luta atingir o seu objetivo e o inimigo a ser combatido for vencido? Ou seja, as pessoas não sabem mais o que fazer. Teremos que gerar uma nova luta para manter o símbolo vivo. Ele é o elemento mais importante. O que se tem não é uma defesa racional de uma causa necessária, mas sim uma religiosidade, uma crença em um Deus simbólico. Então isso aqui é bastante pesado, né? As pessoas vivem em função de um Deus simbólico, de uma causa simbólica. Os nossos políticos não resolvem os problemas da nação, porque resolver os problemas da nação é retirar um símbolo de onde eles sobrevivem e se mantêm. E dentro da religião é a mesma coisa. Temos que criar símbolos para que as pessoas vivam em busca daquilo. Não queremos solucionar, chegar a como falamos nas aulas de filosofia, uma causa final. Um dos lugares onde se pode entender a eficiência que os símbolos atingiram em nossas vidas é a sala de aula, que entramos na educação. E agora? Nossos alunos se encantam pelos objetos colecionáveis. Eles se submetem passivamente à idolatria de marcas, que lhes dão sentido e lhe possibilitam uma vida de magia que a realidade lhe nega. O não ser nada se modifica com a obtenção de um bem cobiçado. Ter determinado produto faz um ser insignificante uma celebridade em questão de segundos. Basta-nos vermos aí os reality shows da vida. Um indivíduo totalmente desconhecido, de repente se torna uma celebridade a nível nacional. As pessoas o veneram, gritam seus nomes. Então, as pessoas passam a ser significantes não pelo que elas são, não pelo que é o ser, mas sim pelo que elas têm. O não ser nada significaria, no linguajar filosófico também, o não ser. Aí as pessoas confundem o ser pelo ter. Ter um produto, ter um símbolo, ter uma marca, transforma o indivíduo que não era nada aos olhos daquela comunidade numa celebridade. Isto chama-se o mundo das futilidades. Estamos nos rodeando dos bens de consumo. Eles estão por todos os lugares e é com eles que construímos nossa conveniência íntima. Eu vou passando um pouco aqui que eu quero chegar num ponto mais que eu acho mais grave ali. Nossos filhos falam do cansaço do dia marcado por horas à frente do computador, navegando na internet, conversando pelo celular, mediante mensagens que não têm fim. E aqui eu grifei de vermelho: estamos exaustos de não fazer nada e de dialogar com coisas e não com pessoas. Parece um mundo de extraterrestres, né? Agora as coisas estão se normalizando.
mas até pouco tempo era tão, pelo menos para uma pessoa da minha idade, já que não é tão jovem assim, parecia tão estranho as primeiras pessoas que começaram a usar celular e um foninho, como esse fone que eu estou usando aqui, e um negócio no ouvido, e você encontrava pessoa falando na rua como se estivesse falando sozinha. Aí de repente você percebe que não, que tem uma outra pessoa do outro lado conversando com ela. Aí você diz, não, esse ser não é louco, ele está falando com outra pessoa. E assim também nas redes sociais, as pessoas cansam de dialogar com aquilo que elas não veem, com coisas e não com pessoas. É o mundo virtual. O que deve ser lembrado é que o consumo se transformou no desejo implacável de todos os homens, uma condição que nos coloca na inclusão com os demais. Se não consumirmos, não somos nada. Necessitamos estar incluídos na vida social pela aquisição. Só ela poderá nos dar o sentimento de pertencimento. Eu já falei sobre isso um pouquinho atrás. Esta falsa busca da igualdade pelo consumo encanta até mesmo nas políticas governamentais. Se formos considerar o interesse do Estado em promover o acesso da população a bens por meio de crédito, nos permite concluir que se transformou em propaganda social na inclusão da cidadania na condição de consumidor. Aí, eu quero reiterar aqui, que aqui são as ideias do professor Gilson Aguiar, sobre os programas sociais, entre eles o programa Bolsa Família, que está remunerando pais para levarem seus filhos à escola e ao posto de saúde. O que é obrigação da cidadania, agora exige remuneração. Eu não quero aqui defender ou atacar o programa Bolsa Família, porque eu particularmente entendo que são dois lados de uma mesma moeda. Nós vemos que no Brasil, de tanta corrupção, o Bolsa Família sendo pago para pessoas que não merecem, que não precisam, desculpa, mas, por outro lado, eu tenho amigos na região norte e nordeste do Brasil, até mesmo na nossa região, onde realmente as condições são muito precárias. Aí o Bolsa Família acaba fazendo uma grande diferença na vida dessas pessoas. Mas por quê? O Bolsa Família é a solução? Nesse caso, o Bolsa Família não é a solução. Nós estamos apenas remediando o problema. Realmente nós precisamos de soluções mais concretas para resolver o problema da nossa população. Mas o caso é o seguinte: nós, observando a história do Brasil, nós vemos um descaso para com os menos favorecidos. Não estou dizendo isso de apenas 4, 8, 12, 16, 20 anos. Estou dizendo uma questão histórica a nível do nosso país. Temos que ser sinceros e vermos que o problema do Brasil é histórico. E nós não podemos resolver isso do dia para a noite. Então, talvez, em alguns casos, se faça necessário esse programa. Porque falar que não faz sentido, talvez eu que não preciso, não seja um pouco meio que arrogância de minha parte, penso eu. Quando falamos de moradia como qualidade de vida, estimulamos que o crédito com financiamentos de 30 anos e uma campanha pública de propaganda fantasiosa com o título Minha Casa Minha Vida. Nada do que é pago nos pertence. O financiamento de um imóvel nada mais é do que pegar dinheiro a empréstimo. Enquanto não se paga a dívida, nada se tem. Realmente, esse é um problema do Brasil, mas é um problema também em outros lugares do mundo. Basta nós vermos, por exemplo, a crise imobiliária que houve nos Estados Unidos no ano de 2006, 2007. Em 2008, eu estava com minha esposa estudando fora do Brasil e nós estávamos justamente nos Estados Unidos, em Los Angeles. E logo que estava surgindo essa crise imobiliária, e muitas pessoas, muitos brasileiros que nós conhecemos lá, que estavam também pagando a sua casa, que não era Minha Casa Minha Vida, também com a crise perderam o emprego, pessoas que ganhavam 10 mil dólares, de repente se viram do dia para a noite ganhando 2 mil dólares e pagavam 4 mil dólares de prestação numa casa e de repente perderam tudo, abandonaram grandes casas com tudo e tiveram que ir para outro lugar trabalhar recebendo 2 mil dólares. Então esse é um problema social que não é apenas um problema
no Brasil. A ambientação inteligente do consumo. Agora nós vamos para as áreas do conhecimento. Áreas de conhecimento surgiram nos últimos 30 anos com a especialidade de entender e manipular o comportamento humano a favor do consumo. Do marketing, da publicidade, do design, estética, arquitetura, logística, artes visuais, moda, consultores de estilo. Tudo isso para impressionar o consumidor. As pessoas querem ficar mais jovens, mais bonitas, querem aparecer mais alegres, querem aparentar que tem mais poder, e elas recorrem a muitos produtos que a nossa sociedade está oferecendo. Então as pessoas vivem, resumidamente, numa certa fantasia. As prateleiras são recheadas de produtos estrategicamente organizados. Então quando você vai a um shopping, um supermercado, nenhum produto está numa prateleira, ele está ali de forma aleatória. Existe todo um marketing, uma estratégia de propaganda, de publicidade para que o produto apareça, ou em cima na prateleira, ou no meio, ou embaixo. É tudo muito bem organizado para que o consumidor, ao olhar para aquele produto, ele seja atraído pelo produto e acabe comprando muitas vezes aquilo que ele não precisa, como nós falamos. Então isso é uma forma do quê? Induzir ao consumo. Até mesmo o dinheiro em espécie desapareceu. Então hoje nós vivemos, as pessoas vivem em função do cartão de crédito. Não por acaso que as instituições de ensino vendem sonhos também. E era aqui nessa parte que eu queria chegar, porque nós estamos falando da educação. Estamos formando educadores. Algumas valorizam o ambiente, geram sensações de grandeza, colocam alunos diante de uma realização para quem sequer começou a vida escolar. Tanto instituições de ensino fundamental ao nível superior propagam o ambiente como um argumento maior na educação. Ou seja, o ambiente fala mais que a proposta educacional. O ambiente escolar acaba sendo mais atrativo do que a própria educação. Isso é um mercado também na educação. A beleza do lugar, o parquinho de diversões, os laboratórios, o conforto das salas, a estética dos prédios, as festas de teatro, coral, formatura e, diga-se de passagem, as famigeradas formaturas que levam muito dinheiro dos formandos, né, que acabam se empolgando e contratando as empresas mais caras, que prometem transformar aquilo no grande sonho da vida. Depois passa um tempo e a pessoa diz, puxa vida, né, se eu pudesse voltar atrás eu não faria aquilo, mas no momento acaba fazendo. Então eu lembro que quando eu me formei em filosofia, eu fui até a instituição de ensino onde me formei e apenas levantei as minhas mãos e fiz um juramento e fui embora. Nem sabia muito bem quem estava comigo na sala lá, não conhecia. Mas me sinto feliz porque eu não gastei dinheiro com essa formatura. Mas cada um faz aquilo que gosta, né? Não estou dizendo que é errado, né? Mas eu tenho uma filha, né, de 5 anos e provavelmente eu vou ter que fazer essas formaturas para ela também, como pai, né? Mas é o consumo do qual eu também, um meio no qual eu também estou inserido. Não quero me mostrar aqui o radical, né? Criar um personagem, porque nós somos produtos dessa sociedade. Então nós estamos terminando a nossa aula, né? E poderíamos dizer o seguinte aqui, né? Que nós estamos nos tornando consumidores de um produto chamado educação. Por que não dizer que estamos nos tornando consumidores também de um produto chamado igreja? Ou seja, a educação, o conteúdo é muito mais do que a estética, do que a estrutura. Precisamos de estética, precisamos de estrutura, mas precisamos de conteúdo. Que vocês, aspirantes a teólogos, futuros teólogos, estudantes de teologia, possam tirar pelo menos proveito de algumas coisas que foram ministradas nestas aulas. E que estas aulas sejam para vocês apenas caminhos, abertura de caminhos para que vocês possam buscar e se aprofundar em outras áreas do conhecimento. Que isso não seja um fim em si mesmo,
mas que seja apenas o princípio de uma grande jornada rumo ao conhecimento teológico, rumo a uma vida pastoral. Sejam teólogos formados e bem formados. Eu agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.